Meus irmãos, nessas quartas-feiras, nós temos meditado no tema oração. E muitas coisas passam na nossa mente quando a gente fala de oração, porque teoricamente oração é algo que acontece cotidianamente na nossa vida. Orar basicamente é um ato comum na vida do cristão. Basicamente, o cristão se dedica a orar. E às vezes é uma oração que você está de joelhos, às vezes é uma oração que você está em pé, às vezes é uma oração que você está a caminho do trabalho, no carro, às vezes você está no ônibus, põe até a mão na frente para que as pessoas não percebam que a sua boca está mexendo, você está conversando, ou às vezes você está caminhando na praia e você olha e fala com Deus de alguma maneira. Então oração é algo comum na vida do cristão. Todo crente, de uma forma ou de outra, é um ser humano que costuma orar. Mas tem uma fala que a gente usa no fim da maioria de nossas orações, é um termo que a gente usa, e a gente não encontra esse termo em nenhuma oração que está na Bíblia. A gente termina a nossa oração, a gente fala, em nome de Jesus, amém. Se os irmãos forem na Bíblia e ler as orações que estão na Bíblia, nenhuma delas termina com esses dizeres, em nome de Jesus, amém. Perceba que interessante, meus irmãos. Então a gente precisa pensar, o que eu quero dizer quando eu uso esse final, quando eu uso esse termo no fim de uma oração, no fim de uma conversa com Deus. Então eu preciso dizer que falar em nome de alguém é dizer aquilo que essa pessoa diria, dizer o que seria plenamente dito por uma outra pessoa. Se eu viesse aqui hoje, se fosse o pastor Flávio que tivesse com a incumbência de trazer a mensagem para os irmãos, e ele preparou a mensagem, ele preparou o esboço, e não pôde vir, aí ele chegasse para mim por algum motivo, Cício, prega lá para mim, por favor. Eu ia pegar o esboço dele, ia ler o esboço e ia pregar em nome dele, ou seja, eu ia falar exatamente o que ele gostaria que fosse dito. Orar em nome de Jesus, então, é fazer exatamente isso, falar com o Pai tudo aquilo que o Filho falaria. E o Filho, não nós como filhos de Deus, mas o Filho mesmo, o unigênito do Pai, Jesus Cristo. Então, se nós estamos orando em nome de Jesus, talvez nós tenhamos que não corrigir o final da nossa oração, mas talvez toda ela, porque eu preciso orar aquilo que Jesus oraria a Deus. E tem uma oração aqui. Eu separei uma oração para que a gente possa orar em nome de Jesus, parte nessa conversa, nesse diálogo que nós temos aqui, eu no púlpito, os irmãos me escutando e concordando, discordando, enfim. Mas, de qualquer maneira, nós vamos ler um texto bíblico que está lá em Mateus capítulo 9. Nós vamos ler dos versos 35 a 38. O texto está projetado. Eu peço para que os irmãos abram as Bíblias, os aplicativos, já vê se está no mudo. Nós vamos ler o texto, e os irmãos confiram esse texto em casa. A versão que eu trouxe para os irmãos é a que eu costumo usar sempre, a Nova Versão Internacional, e no texto que eu trouxe, a versão diz o seguinte: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara.
Palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versos 35 a 38. O capítulo 8 e 9 de Mateus são dois capítulos que eles têm uma exclusividade, não uma exclusividade porque os milagres acontecem em outros momentos também da Bíblia, mas eles contam uma série de milagres que aconteceram durante uma caminhada, durante um tempo da vida de Jesus. É uma sequência de milagres. Essa sequência, ela culmina nesse final. São 9 milagres. E culminam nesse final aqui. A última etapa desse momento, Mateus capítulo 8 e 9, ela se encerra dizendo: peçam para que Deus envie trabalhadores. Só que Jesus ele não veio no mundo para sarar um grupo de pessoas específicas, num ambiente geográfico específico, numa época específica. Jesus não veio para curar pessoas de uma população específica. Ele veio para salvar um povo. Então, o objetivo de Jesus Cristo não era o milagre. O objetivo de Jesus Cristo era que todos os milagres, parábolas e as suas ações demonstrasse ao povo a sua divindade. Que ele era e sempre será o Messias, por isso o Cristo. Jesus ele não tinha por interesse simplesmente ser aquilo que nós comumente chamamos de curandeiro, ou alguém que tinha um poder mágico, milagroso, etc, etc. Jesus, ele curou de várias formas. Ele tocou num leproso e curou o leproso. Ele cuspiu no chão e curou um cego. Ele foi tocado, na verdade nem chegou a ser tocado, tocou a orla do manto de Jesus, foi tocado, e a mulher do fluxo de sangue, há 12 anos passando por esse problema, ela foi curada. Jesus acalmou tempestades, Jesus teve controle sobre a natureza, controle sobre doenças, controle sobre algum tipo de paralisia, expulsava demônios. Isso tudo Jesus mostrou poder e autoridade, mas não veio para isso. Jesus veio para salvar. Então, depois dessa sequência de milagres e de sinais, de prodígios maravilhosos, o nosso Senhor pede para que a gente ore por trabalhadores, porque a seara está pronta. Então, o nosso Deus, ele faz um imperativo: ore. E é nesse ponto que eu quero dizer que nós vamos orar em nome de Jesus. No ponto dessa oração. A primeira coisa então que a gente aprende nessa pequena parte desse evangelho de Mateus, e nós vamos nos dedicar ao final desse capítulo 9, nós vamos nos dedicar aos 2 últimos versos, aliás, do capítulo 9. A gente entende em primeiro lugar que nós temos que orar pela seara, porque há muito o que se fazer. A primeira oração que nós temos que fazer é identificar a seara. Nós temos que fazer com que os nossos olhos fitem a seara, lembrando que a seara está pronta. Aliás, nós não fomos chamados para plantar trigos e cereais. Nós não fomos chamados para regar os trigos e cereais, não nessa passagem. Nós não fomos aqui encorajados a adubar a terra, a arar a terra, a tratar a terra, a cuidar da terra. Mas o dono dessa lavoura, o dono dessa colheita, disse que nós temos que colhê-la. Porque a seara não é nossa, a seara é propriedade de Deus. Foi isso que nós lemos. O Senhor da seara. A seara é dele. A colheita é dele. Então, a primeira oração que nós temos que fazer é: Senhor, onde está o trigo? Onde está esse cereal? Onde está esse campo? O campo está cheio de serviço.
onde é que eu preciso colher? Onde é que eu preciso catar o trigo? Existe uma fórmula correta, Deus? Existe uma forma correta? Como é que eu faço, Deus, para eu poder colher da maneira correta o trigo que é do Senhor? Como que eu faço para não guardar o trigo para mim? Será que eu tenho feito isso? Será que eu tenho colhido como se fosse meu? E quando a gente fala disso, meus irmãos, o exemplo é de trigo, mas nós estamos falando de pessoas. Nós estamos falando de gente. Você acompanhou o texto e você percebeu, está pronto, a seara está pronta. O que falta? Falta ser colhido. A seara está pronta. Falta ser colhido. Você, meu irmão, não foi chamado aqui, nesse momento, aqui, nessa igreja, aqui, nessa situação específica. Você não foi chamado para plantar nem para regar. Deus te trouxe aqui hoje, Deus colocou você assistindo esse vídeo nesse momento para que você saiba que você precisa colher, porque está pronto para ser colhido. A seara está pronta para ser colhida. A gente ora pela seara para que nós possamos identificar a seara, porque o dono da seara é o Deus Todo-Poderoso. A seara, se a seara pertence a Deus, eu posso entender que é um bom grão, vai gerar uma boa colheita e uma abundante colheita. Mas nós precisamos orar pelos trabalhadores. E aqui, talvez esteja a nossa oração em nome de Jesus, que vai ser um pouco mais direcionada, um pouco mais delicada, porque os trabalhadores, segundo o mestre, ainda são poucos. Se nós olharmos a igreja de Jesus Cristo hoje, o que Jesus diz é: os trabalhadores ainda são poucos. Quando a gente olha essa quantidade de igreja, nós estamos aqui no bairro Araçás, em Vila Velha, onde nós temos um local chamado Rua das Igrejas. Nós temos uma quantidade de igreja, principalmente no Brasil, que é abundante, pelo menos nas placas. Mas aquilo que nós chamamos de igreja não é necessariamente o prédio. A gente chama o prédio de igreja, não está errado. Mas a igreja é o povo que se reúne nesse prédio. Se Jesus está dizendo que os trabalhadores são poucos, se esse texto resistiu e chegou até nós, Deus está dizendo que são poucos trabalhadores. Deus está dizendo que talvez nem tudo que se diz igreja é igreja, ou que nem todos que se dizem cristãos são trabalhadores que podem ir para uma colheita dessa seara tão grande. Se Deus está dizendo para que nós oremos por trabalhadores dessa colheita, na sublinha, Deus está dizendo: está pronto para ser colhido. Precisa ser colhido. Não pode passar o tempo de ser colhido. Precisa ser colhido imediatamente. Há muito o que colher e poucos para fazer o serviço. Há muito o que ser feito, um vasto campo para ser colhido e pouquíssimas pessoas para dar conta de um serviço tão longo e tão importante. Os trabalhadores quem são? É a gente, né? Nós somos os trabalhadores que precisam estar de mangas arregaçadas para começarmos o nosso trabalho na colheita do Senhor, na seara do Senhor.
Mas nós somos poucos. Nós somos poucos. A gente precisa orar para que nossas igrejas deixem de ser campo de colheita e passem a ser ambiente de trabalhadores. Porque sabe o que está acontecendo, meus irmãos? Nós estamos deixando trigo em nossos bancos. Os bancos não precisam ser ocupados por trigo, nem por cereal algum. Depois que isso acontece, a colheita, esse trigo, por algum milagre, passa a ser trabalhador. Nós não podemos achar que aqui no nosso banco nós nos tornamos trigo, nós nos tornamos cereais, nós somos trabalhadores. Nós não oramos para que Deus encha a nossa igreja de trigo ou de cereal, nós oramos para que haja mais trabalhadores para a colheita de trigo e de cereais, que é do nosso Deus Todo-Poderoso. A igreja não pode ser um campo de trigo a ser colhido, mas deve ser um local de trabalhadores prontos para ir colher o trigo na seara do Senhor. Cristo nos deu uma ordem: orem por mais trabalhadores. Ele não nos deu uma sugestão, é um imperativo. Orem por mais trabalhadores. E também, ore para o Senhor nos enviar. É evidente, porque se eu sou um trabalhador, colhedor de trigo ou de cereal, eu tenho que ir colher. Eu tenho que sair do local que eu estou e de alguma forma fazer essa colheita. Às vezes de forma manual, às vezes com uma máquina especial, é assim que se faz no campo, né? No nosso caso, às vezes estudando um pouco mais a palavra de Deus, às vezes pedindo a Deus uma oportunidade excelente para que a mensagem do Evangelho chegue no ouvido de mais um outro alguém. Os trabalhadores cumprem a ordem do Senhor da seara. E se eu sou um trabalhador e o Senhor da seara é quem falou comigo, eu preciso cumprir a ordem dele. Eu tenho aqui duas ordens. Uma está implícita, a outra é explícita. A que está explícita é: ore por mais trabalhadores. A implícita é: o campo está pronto para colher. Pode começar. Então eu preciso iniciar esse processo de orar por trabalhadores, mas também orar pela minha colheita, não pela colheita do Deus Todo-Poderoso, porque essa não falha, mas para que eu possa colher. Eu oro por trabalhadores e também pelo meu trabalho. Eu oro para que isso dê muito certo. Eu não oro para colher mais do que o meu irmão. Eu oro para que nós possamos colher. E para que nós possamos colher cada vez melhor. E que a colheita seja toda ela colhida. São os trabalhadores os que são enviados para essa grandíssima colheita chamada seara do Deus Todo-Poderoso. Então, quando a gente ora por mais trabalhadores, no fundo, a gente pede para que Deus nos envie para essa colheita poderosa. A gente ora para que o Senhor nos conduza até essa seara que está pronta para ser colhida. Para uma seara que já está a ponto de secar. E o que é um campo fértil para você? Porque às vezes um campo fértil para mim é um local onde eu tenho um pouco mais de habilidade e jeito de lidar. Talvez esse local que eu tenha esse tiquinho mais de habilidade para poder conversar, dialogar, chegar, talvez não seja o mesmo lugar que você, talvez eu jamais conseguiria colher o cereal que Deus colocou em volta de você, perto de você, ao alcance do seu braço.
Cada um de nós está colocado pelo Deus Todo-Poderoso como trabalhador dessa seara, numa parte do campo onde o nosso braço alcança, tenha certeza. Você está próximo de um trigo, de um cereal, que está ao alcance do seu braço. Nós precisamos pedir para Deus, evidentemente, estratégia. Tinha uma oração que eu fazia quando eu era mais novo. Eu pedia a Deus: Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento e me dá uma oportunidade hoje. E eu li um trecho da Bíblia, eu já dei esse exemplo aqui. Eu li um trecho na Bíblia, né? Normal, a gente lê a Bíblia. E quando eu chegava, ou no meu local de trabalho, ou em algum outro local, alguém me fazia uma pergunta, que por coincidência, era exatamente o texto que eu tinha acabado de ler. Isso não aconteceu, não foi uma nem duas vezes. Isso aconteceu algumas vezes. Meus irmãos, parecia que eu tinha decorado a Bíblia. Nossa, você sabe todos os versículos da Bíblia? Me perguntaram uma vez, eu falei, não. É porque Deus me ajuda. E eu ainda fico com a moral de ser o inteligentão da Bíblia. Meus irmãos, era incrível isso. Computo como milagre. Era exatamente o texto. Não estou dizendo que era o livro. Isso é Isaías. Não, isso é Mateus. Não, isso é Mateus capítulo 9, verso 38. Eu falava, é mesmo? Vamos lá, vamos ler. 9:38 está aqui, é o texto. E a pessoa ficava assim, rapaz, esse cara é o livro de Eli, né? Não sei quem já viu o filme. O livro de Eli. E não sou, aliás. Mas era incrível, meus irmãos, como Deus me dava esse privilégio de ser usado por Ele no momento que eu não acreditava que fosse ser um momento oportuno. Quando alguém chegava para mim do nada, na hora de um cafezinho, no intervalo entre os serviços, e perguntava uma coisa que era incrivelmente aquilo que eu tinha acabado de ler. Uma oração boba: Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento, e uma oportunidade Deus me dava. Não estou dizendo que você tem que repetir essa minha reza, ou isso que eu falei. Eu estou dizendo que Deus vai te dar também uma estratégia que vai parecer boba no primeiro momento, mas vai se tornar genial lá no futuro, porque Deus é assim. Deus, Ele vai fazer com que o seu braço trabalhador consiga apanhar o trigo da maneira correta, e o trigo vai estar próximo do seu braço. Em todos os locais há cereais a serem colhidos. Em todos os locais há uma palavra que pode ser dada, uma mão que pode ser estendida, e a salvação que deve ser proclamada. Em todos os locais a gente consegue. É que a gente tem medo. A gente acha que a gente precisa convencer as pessoas de que Jesus Cristo é o Senhor. Deus nunca te pediu isso. Deus te pediu para anunciar o Evangelho. Quem convence é o Espírito de Deus. Nossa tarefa é até fácil. É avisar: Jesus Cristo é o Senhor. Ele vai voltar. Renda-se ao Rei eterno. Convencer não é nosso problema. Nosso problema é colher. Se a gente colheu, é porque o nosso Senhor garantiu a colheita. E é o que nós vamos fazer. Nós vamos colher. Esticar a mão ao trigo que está em nossa volta, ao cereal que está à nossa volta, e nós vamos puxar aquele que já estiver pronto para ser colhido. A nossa conclusão é orar por mais e mais trabalhadores. É um imperativo. Jesus foi bem claro, ele disse: orem. Ele não sugeriu que nós oremos. Ele nem disse que talvez vocês possam orar. Ele não propôs, olha, talvez orar seja algo interessante para que possa aparecer mais trabalhadores aqui. Não, ele disse: orem. É um imperativo. Ele não negociou essa parte da fala. Ore. Ore. Ore por mais trabalhadores. Jesus não veio ao mundo, por mais que ele faça, por mais que ele tenha feito, Jesus não veio ao mundo para resolver problemas pessoais.
Por mais que eu tenha dito que aqui entre o capítulo 8 e 9 nós temos 9 milagres feitos por Jesus. Ele resolveu sim problemas pessoais, mas ele não veio para resolver problemas pessoais. Ele não veio, como eu disse, para um povo específico, numa época específica, num local específico, para fazer coisas específicas e ir embora. Ele veio se apresentar como Deus Salvador de todo aquele que crê, dobra o seu joelho. E ele deixou um campo fértil para que fosse colhido. Ele tem um campo fértil cheio de trigo. A época da colheita é agora. A época sempre é agora. A colheita de Deus sempre está pronta agora. O trigo está maduro agora. O cereal está pronto para ser pego agora. O tempo de colheita é agora. E o campo é imenso, é o mundo inteiro, meu irmão. Onde estão os trabalhadores para fazer tão grandiosa colheita? Talvez você está me escutando aqui, ou na internet, e achou que até pouco tempo atrás você era trigo. Não é. Meu irmão, minha irmã, você não é trigo mais. Meu irmão, minha irmã, você não é ovelha perdida mais. Você, meu irmão, você, minha irmã, você é trabalhador, colhedor de trigo. Você, minha irmã, você, meu irmão, você é o grupo das 99. Você não é mais a ovelha perdida. Você não é mais o filho pródigo. Você é o grupo das 99 que estão no aprisco sendo vigiadas, enquanto o Senhor busca a ovelha perdida. Você é trabalhador, colhedor de trigo para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. O campo está pronto para ser colhido. Pode ser que o campo possa parecer estranho na primeira vista, mas saiba que ele está pronto para ser colhido. Saiba que está ao alcance do teu braço. Você foi chamado para ser um trabalhador no campo fértil, não para ser trigo para o resto da sua vida. Você não foi chamado para ficar plantado como um trigo. Você foi chamado para ser colhedor de trigo. Aquele que vai até a seara do Senhor, colhe trigo, vê o milagre da metamorfose do trigo se transformar num trabalhador. E o principal, depois que a colheita terminar, nosso Senhor volta para resgatar os seus. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor, pedindo para que Ele nos mostre esse campo fértil, para que a gente possa entender qual é esse campo, onde está esse campo, onde vai o meu braço, qual é o pé de trigo, qual é o cereal que eu devo colher. Senhor, muito obrigado por Tua palavra, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é Deus, é bom e é poderoso. O Senhor nos mostrou que o campo está pronto para ser colhido. Nos ajude, Pai, para que nós possamos trabalhar, mas oramos para que mais e mais trabalhadores possam se juntar a nós, para que essa colheita venha a ser feita de maneira rápida. Pai, nós sabemos que o campo é Teu, que o Senhor não erra, então nos ajude, Pai, para que nós possamos realizar essa colheita. Nos ajude, Pai, abençoe a Igreja Batista em Araçás para que mais e mais trabalhadores, colhedores de cereais possam se assentar aqui nesses bancos, possam sair por esse bairro, por essa cidade, por esse estado, chamando, convidando, colhendo mais cereal e mais trigo, para que mais e mais pessoas possam trabalhar nessa colheita. Nos abençoe, Pai, nos dê a Tua graça para que nós possamos identificar a colheita. E que a graça soberana de Jesus, o amor do Pai, as doces, sublimes e maravilhosas consolações do Espírito de Deus estejam com todos os trabalhadores, colhedores de cereal na seara do Senhor, até a vinda de Jesus Cristo de Nazaré. Amém.